Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Camila Dantas. Eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a psicóloga Monalisa Ernesto. Seja muito bem-vinda à nossa mesa. Não é? Por favor, se apresente. Quem é Monalisa Ernesto, né? Eu tava aqui fora e pensando como é que eu poderia me apresentar de uma forma direta para que as pessoas pudessem saber quem eu sou. Além do meu nome, né? Que remete a uma obra clássica, eu sou mãe. É mesmo! Eu gosto de fazer, ó. Adorei! Só que eu sou aquela que ri, eu não sou a do quadro. Eu sou mãe de duas preciosidades, tenho Maria Sofia e Matheus, que transformaram a minha vida de forma direta, imediata, implícita e implicamente. E sou agora doutoranda em administração. E antes disso eu fui professora de psicologia e de administração devido à minha formação nas duas graduações. E percebi que essas duas disciplinas, academicamente falando, se relacionam diretamente com a minha história pessoal. Quando eu estava exercendo a docência na UEPB, eu engravidei, já no finalzinho do contrato, né? Substituta só fica 2 anos. E engravidei de Sofia. E tinha na minha cabeça que durante, né, ela ia nascer e que eu ia poder, né, ser sustentada, né, com esse privilégio pelo meu marido, e que eu poderia ficar 1 ano sendo só mãe. Sim. Aí veio um edital, que eu já aguardava há algum tempo, do concurso da UFCG, para professoras da administração, para lecionar psicologia organizacional. Fiz, opa! É a minha, deixa agora. Opa, o senhor, o que é isso? Eu disse que eu ia ficar parada 1 ano, passei a gestação toda, trabalhei até o dia 1º de dezembro, ela nasceu dia 7, então foi uma gestação ativa e eu queria ter um tempo só para ela, né, exclusivamente. E veio o edital, né, eu fiz, senhor, que é isso? A pessoa tá me mobilizando o quê? Ela tinha 4 meses, aí eu comecei, né, o processo de estudo, nas madrugadas, entre as mamadas, e consegui passar. Passei nesse da UFCG, fiquei em 2º lugar no da UEPB, né, que acabou sendo simultâneos, e optei pelo da UFCG. Fiquei 2 anos lá, e quando eu tava perto de terminar meu contrato, o que é que acontece? Engravido do meu 2º. Uau! Engravido. Nesse meio, né? Sofri um aborto e eu comecei a redimensionar o que era que o trabalho, o que era que essa necessidade pessoal, né? De estar em ação, estar ativa, poderia me mobilizar. Tive um sangramento e falei assim, né? Novamente com Deus. Olha, se for pra ficar deitadinha em casa, eu saio. Eu tava trabalhando em 2 universidades. Eu saio dos meus vínculos e fico. Mas deixo a minha criancinha, deixo meu filho. Mas aí não foi possível. Sofri a perda e isso mexeu comigo assim. Mexeu de cima para baixo, de baixo para cima, me revirou do avesso. E poucos meses depois, né, aquelas coisas que eu tava acompanhando vocês, ouvindo falar sobre, acho que era temática de depressão, sim, o quanto que as dores e sofrimentos mobilizam, né, processos positivos de crescimento. Sim. E eu também passei por processos similares. E após isso, menos de 2 meses, engravidei do que é hoje o meu bebezinho, né? Meu bebezinho, 2 anos e meio, Matheus. E Sofia hoje tem 5 anos, ele vai fazer 2,5. E eu percebo que a minha história, né? A minha trajetória pessoal está muito mobilizada entre carreira e maternidade, que é um tema que eu quero estudar no meu doutorado, né, a minha tese. Isso. Já conversei assim com o meu orientador, vai ser tentando relacionar dentro do âmbito da administração, né, que eu tô na psicologia, mas tô na administração, tô ali passeando entre os dois. Que é o que me mais mobiliza afetivamente e positivamente, e eu quero fazer sobre carreira e maternidade. Falta definir os detalhes, mas o quanto que ser mulher, ter múltiplos papéis, né, academicamente falando, na ciência, o quanto que isso impacta e os efeitos, sim, seja pessoalmente ou seja profissionalmente. Isso é muito polêmico, né? Demais. Muito polêmico hoje em dia, né? Quando fala sobre isso, que a mulher pode todas as coisas e não sei o quê, essa história de maternidade acaba, para muitos, ficando um pouquinho em segundo plano, um pouquinho de lado, e a sociedade cai muito em cima. Não, a mulher é julgada de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Basta ser mulher. Basta mulher. Pronto. Eu fui julgada quando eu escolhi trabalhar, né? Prestar a seleção
passar por um processo seletivo e com a aprovação fui julgada por voltar ao trabalho com a minha criança tão pequena. Aí por algumas questões burocráticas, quando eu iniciei, ela estava com 6 meses, consegui amamentar exclusivamente 6 meses e ela mamou até 2 anos e quase 2. Olha aí, Então, gente. foi um desafio, foi desgastante, né? Mas aqueles olhares, até mesmo da família, são muito julgadores. E quando eu optei com dois filhos, além do vínculo na UFCG, também começar na particular, na Nassau, aí é que eu fui julgada mais ainda. Você não precisa trabalhar? Preciso, porque o trabalho não é só financeiro. O trabalho nos mobiliza de outras formas, né? Preenche outras questões. Fica, né? Dignifica, você está produzindo, está em sala de aula. Eu lembro que quando eu entro nesse espaço, aqui é um espaço, né, fechadinho, mas quando eu entro lá no espacinho, sala de aula, eu me transformo naquilo que eu quero ser. E quando eu consigo conciliar o conteúdo, né, seja da psicologia ou da administração, que eram as 2 áreas que eu ministrava, mas quando eu consigo perceber no aluno que algo que foi dito mudou, tocou, transformou de alguma forma, é aí que eu percebo que, de fato, aquele espaçozinho, aquele mundo, sala de aula, é onde eu quero estar. Os meus filhos não são um peso, os meus filhos, eles têm uma importância significativa para me definir, né, onde eu estou hoje, mas eu entendo que tem que haver concessões e escolhas. Sim. E eu preciso foi preciso também que eu tivesse essa noção, essa dimensão do quanto que eu preciso de outros para desempenhar outros meus papéis. Eu sou mãe, mas eu também sou profissional. E para isso eu preciso de alguém que possa ficar com eles, né, na minha retaguarda, para que os meus outros papéis possam se manifestar. Exatamente. E é difícil, e a gente encontra esses julgamentos de muitos, de dentro, de fora, de quem não sabe a sua realidade, de quem não sabe o porquê você faz o que faz, de quem não entende os seus porquês. Cada um tem os seus. Tem os seus, com certeza. E o julgar o porquê do outro é muito fácil, apontar e tá julgando. Mas cada um é que sabe, né? Do seu peso, das suas razões. Se você ficasse em casa tomando conta dos seus filhos, deixasse o emprego, deixasse tudo, né? Você estaria sendo julgada de qualquer jeito. Né? Alguém está dizendo, mas como? Você fez um curso superior, você podia... Gente, cada um tem sua individualidade, né? Cada um tem sua história. Cada um pode usufruir, tem a liberdade de fazer escolhas, né? Então, a minha escolha não precisa ser igual à sua, que não precisa ser igual à dela. E não tem a escolha certa e a escolha errada. São escolhas. São as escolhas. E cada escolha tem a sua consequência, né? Boa, ruim, enfim, né? Isso vai para cada um. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? 2 gravidezes, assim, mercado de trabalho, como foi, né? Entrar, dar conta e os olhares dentro do mercado de trabalho? Foi difícil por ser mulher, mãe e tal? Foi difícil e eu confesso que relembrando um pouco disso, lembrando do meu primeiro dia na sala da faculdade particular, em que eu entrei, eu teria a manhã toda de aulas, né? Porque como eu estava com o vínculo na UFCG já anterior, já tinha os horários fechadinhos, então eu consegui conciliar com o Bruno, que era o coordenador na época, Sim. que eu digo a ele que se não fosse ele, eu não poderia ter estado o tempo que eu fiquei lá no Nassau. Era uma manhã toda. E eu entrei, saí, minha menina ficava à tarde na escola, na escola, e de manhã eu tive que deixar de manhã também nesse dia. Aí quando foi na segunda aula, a escola me liga, Eita. dizendo... Né? Você vê o telefone, assim, o nome da pessoa da escola já... Treme na base. Eita, e agora? Era da escola dizendo que Sofia não estava bem, ela estava já com os olhinhos fundos de desidratação, ela estava sem se alimentar no final de semana, 2 dias, só mamando. E ela disse que eu tinha que ir buscar a Sofia. Eu fiz, eita, e agora? Vou ser demitida por justa causa. Falta o primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho. Eu fiz, tudo bem, senhor? A pessoa tá falando comigo de novo, dessa forma. Tudo bem, vamos lá, peraí. Fui, né? Tentei dar ainda metade da segunda aula que eu teria. Não tive condições, fui procurar a coordenação, falei que eu tinha que sair. Aí ele fez, vá. E eu tinha aula à noite também. Eu tinha a manhã toda e tinha à noite. Aí eu fiz, vá. E eu tive que ir para internação. A gente ficou internada para ela poder fazer a reposição, né, de soro. Primeira internação e única dela foi no meu primeiro dia de trabalho, 25 de março de 2019. É uma data que está marcada em mim porque traz
essas relações entre carreira e maternidade, entre carreira e mulher. É muito fácil ser profissional, deixa o menino em casa. Você é o homem, só se for da relação. Porque para a mulher é muito mais complicado sair de casa com o filho doente. Primeiro, tem que ter alguém com quem deixar. E alguém de confiança. E de confiança. Estou passando por um terceiro processo, né? Passei 4 meses sem ninguém, porque a minha funcionária precisou sair. Então, estou reestabelecendo essa relação de confiança. Por isso que eu não sabia se ia dar certo ou não, né? Essas condicionantes para poder possibilitar a minha ausência de casa, sabendo que eu não estou lá. Mas eles estão seguros, né? Eles estão tranquilos. Eles estão com alguém que não, né? Que vai promover a confiança e o conforto. Não sou eu, né? Claro que não vai fazer tudo igual, porque né? Você é você. É a mãe, você é a mãe. Mas é alguém que vai possibilitar minimamente, né? As condições para que eles possam estar em conforto e segurança. E falando nisso, me lembra a questão das minhas aulas presenciais. Agora, né? Eu não mais professora, mas agora eu, aluna doutoranda, as minhas aulas são às quintas-feiras. Quinta-feira à tarde. Então, para que eu possa estar lá, em João Pessoa, assistindo a minha aula... João Pessoa. 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas de aula, 10 horas de ausência de casa, né? Somando tudo. Para que eu possa ter alguém que leve eles para a escola, que busque, que alimente, que dê banho, faça tudo o que eu faço. Por vezes, eram 2 pessoas que acabavam ocupando esses papéis. Por exemplo, vinha minha mãe e vinha a menina que ajudava ela lá. Para poder lidar. Eu fiz, tá vendo? Eu conversando outro dia. Para eu estar aqui assistindo aula, tem 2 pessoas cuidando deles. O que eu faço... E toda uma logística. Aí uma semana é uma pessoa, outra semana é outra. Então, eu tive que, novamente, né? A necessidade de pedir. Né? De você se amadurecer e perceber que você sozinha não dá conta. Eu só estou aqui hoje, aonde eu estou, fazendo o que eu faço, por conta de uma rede de apoio. Finalizando meu 2º ano de doutorado. Sofrido, difícil. Um ano remoto, que traz dificuldades que são muitas, né? Mas não se compara com o ano presencial. E o quanto que eu pude fazer o que eu fiz, ou estar onde eu estou, é devido a essas pessoas. Para que a gente, mulher, possa estar no mercado de trabalho, ela precisa de outras tantas. Sim, é verdade. Outras tantas mulheres, outras tantas pessoas. É verdade, né? E o foco, né? Porque tem tudo isso, né? Além de você deixar e tal, como é que você vai se concentrar, sabendo que seu filho tá lá e tal? Por exemplo, né? Sua filha ficou doente e tal, para você voltou, né? Tudo bem e tal, foi para casa, mas tem um custo também, não tem? Como que é isso, hein? Como que você gerencia tudo isso? Aí, deixa eu dizer, continuando nessa parte, de noite eu tinha as aulas e eu falei, né, eu tô saindo agora, a gente sai agora às 6h30, acho que a aula era 7. Eu tô saindo agora com ela do hospital, porque ela precisou ficar internada, né, pra receber soro. Fique com ela, se dedique a ela, quando ela estiver bem, quando você volta. Aí as minhas aulas eram segunda e quinta, eu acho que eu só voltei na quinta, não, só voltei na semana seguinte. Acho que foi algum arranjo dessa forma. Aí eu percebi, né? Voltei, e agora? Você vai me dar minhas contas? É agora que eu vou ser, né? Desvinculada, que eu dei oi, que eu vou dar tchau. Né? Tchau. Literalmente. Foi muito bom conhecer todos vocês, mas acabou. Conheci 2 de 4 turmas, mas ele foi muito humano e percebeu, né? Que naquele momento, o eu pessoal, mãe, estava se sobrepondo ao profissional, psicóloga, professora, docente. Então, foi por esse olhar humano dele que eu consegui voltar para lá. Na pública, a gente, né, justifica, tem outras, são outras logísticas, mas talvez mais facilmente justificáveis, porque a gente tem um contrato a ser cumprido, mas para mulher estar ingressa no mercado de trabalho, diante dessas, né, condicionantes pessoais, precisa de alguém, precisa de um gestor, precisa de pessoas que comandem, né, que tomem decisões, mas que tenham também esse olhar humano. É verdade. E agora eu tenho me aprofundado no estudo sobre a parentalidade, que é o foco, tem Filhos no Currículo, é uma consultoria
Eu fiz trabalho acadêmico, tô nessa vibe, carreira e maternidade, e onde dá pra puxar, onde dá pra vincular, eu tô trazendo. A gente fez Legal e necessário. demais. A gente fez um caso para ensino, eu e Paula, minha dupla, que é uma metodologia ativa. A gente pagou uma disciplina teórica, prática sobre isso. A gente fez um caso para falar sobre essas reflexões da mulher no mercado de trabalho, mais sobre também, falando, né, mais sobre a parentalidade, o quanto que é difícil para as organizações, dentro desse olhar, né, administração, dentro desse olhar das organizações, o quanto que é difícil perceber que aquela mulher que se ausenta, né, para viver a maternidade, ela volta uma profissional melhor. Ela volta com potencialidades. Eles falam muito em que filho é potência. São 2 mulheres, né? Mães. Com propriedade no assunto. Que passaram, né, por processos similares e que trazem essas reflexões, criaram uma consultoria e estão disseminando nas organizações a conscientização sobre a parentalidade. Já tem programas, elas fazem, já tem parcerias com organizações e realizam programas, palestras para conscientizar. Entendendo que, ao tratar da parentalidade, elas também vão ganhar as organizações. Porque não é só mulher. A gente fala de mulher porque é o principal. Mas também são homens, né? Sim. São pessoas que em um dado momento da vida vão escolher, ou não, né? Ter filhos. E dentro dessa escolha vai haver mobilizações. Sim. Concessões, né? Necessidades. As consequências de paternar e maternar, né? Isso, e muitos imprevistos que acontecem nessas consequências, né? De doenças a outras tantas. E falar sobre parentalidade, sobre discutir isso que é humano dentro das organizações tem crescido. E elas têm percebido o impacto de espaços, né? Organizações procurando uma consultoria, eles estão pagando. Para isso. Para isso, para que elas vão desenvolver programas, para que vão desenvolver palestras e momentos onde haja essa conscientização, que as pessoas escutem esse nome, esse termo, parentalidade, né? Não está relacionado só a pai e mãe, mas pessoas que estão envolvidas no afeto, no cuidado de outros, né? No caso de crianças, e o quanto que a parentalidade tem transformado, né? Gestores falando do quanto que há essa mudança, tanto para eles, funcionários, quanto para a gestão. Engraçado, eu pensei numa coisa aqui agora, você falando sobre isso, de todos que envolvem. Tem muitas crianças que são criadas pelos avós, por exemplo, pelos tios, e esses tios trabalham. E se chega lá no trabalho para dizer, não, eu tenho que ficar com meu sobrinho, ou eu tenho que ficar com meu neto, não é o mesmo peso que tem eu que tenho que ficar com meu filho. E como entender isso, né? É outro desafio que as pessoas precisam ter esse olhar também. Muito ampliar. O muito cuidado legal. Não é restrito apenas à mãe e ao pai. Por vezes, né, tem essas outras pessoas que desempenham um papel de relevância. Sim. É a avó que é cuidadora, é o tio, a tia, é outros tantos dentro do seio familiar que tem o mesmo peso, né, no sentido afetivo, mas para as organizações não. Até a paternidade ainda não é vista como uma maternidade, né? Então, se um homem precisa faltar um trabalho por algum motivo, às vezes ele é que é o responsável ali pela criança naquele dia, né? Mas não é visto da mesma forma. Mas vamos dizer assim, cadê a mãe? Né? Porque é tudo pra mãe. A mãe é a principal responsável. Não é. Tem que ser dividido, né? E eu sei de exemplos de pais que levam seus filhos a médicos, né? Aquela rotina diária que muitas vezes é direcionada exclusivamente para a mãe e se questionam lá, né? Vocês falaram dos olhares. Tanto a recepcionista quanto as outras mães questionando por que é o pai que tá levando a criança no médico. Cadê essa mãe? Cadê essa... Justamente. Não é? Cadê a mãe? Nasceu de chocolate. Cadê a mãe dessa criança? Não é? Porque o pai tá levando o filho, que é filho dele também, no médico. E ele ouviu esses questionamentos, tanto de outras mães, né, das criancinhas que vêm, sempre só tem mulheres, e vê um homem, a criancinha também já pergunta. Esse tipo de questionamento. Será que tá tudo bem, né? Dentro Cadê? de casa? Ela tá viva? Será que ela tá viva? Morreu? Será que eles estão brigados? O que aconteceu? E a pessoa vai, né? Viaja, né? E a pessoa tava fora estudando, fazendo mestrado. Não sou eu, é o exemplo. Mas ela tava fora estudando. É verdade. E ele tava naquele dia de folga. E qual o problema? Uai. Né? Vamos dividir. Lá em casa é assim, é dividido, sempre foi. Tanto é que o primeiro banho do Pedro, meu filho, foi meu marido que deu e tudo mais, sempre foi muito assim, divididinho e tal, para algumas coisas. Mas tem coisas que minha sogra fala assim, não, mas
Paulinha, você, que é a mãe que tem que fazer, não, mas o Gunnar é pai também, né? Ele também pode fazer, ele também pode ir, também. Reunião de pais, quando eu não posso, eu falo, Gunnar, você que vai, ele, você não é o pai? Vai, né? Só vai ter eu, só tem mulher, mas você não é o pai. Vai, você é o pai, dá certo, viu? Vai, dá fé que dá certo. E você vê que até dentro do micro contexto familiar já há esse olhar julgador, né? A sogra. A avó direta da criancinha dizendo que isso é para ser feito pela mãe, não é pelo pai. Eu fui para uma reunião de formatura de ABC da minha filha na escola e só tinha mães. Aí tinha um pai. Gente, mas ele era um peixe fora d'água. Tudo que as mães sabiam, ele não sabia. Tudo ele perguntava. Sim, e precisa de quê? E eles vão vestido como? E se as mães já estavam sabendo de tudo. E ele fazia, e as mães vão Já tinha vestido encomendado como? a roupa da criança. Qual é a roupa? Aí quando eu dizia, ele, tá certo. Sim, aí tem um anel. Aí ele fez, tem um anel? E onde é que compra esse anel? Pra que um anel numa criança tão pequena? Dedinho desse tamanho. Percebe o Mas quanto é que tá muito- longe. tá longe, né? Ainda essa noção de divisão igualitária, quando mas se assim, fala. tem coisas que Não, mas só o São fato dele diferentes. estar lá já Já mostra, assim, pelo menos interesse. que tem um interesse, né? Então, há um início de modificação, né? Porque antigamente não se via pai em reunião de filho. E né? tem coisa que eu acho que, assim, o olhar da mulher é diferente do olhar do homem. sim. E vão ter situações, vão ter coisas que a mãe vai perceber e que o pai não, e que o pai vai e a mãe não, enfim. E nesse caso, especificamente, a mãe é aquela pessoa, via de regra, que ajeita, que compra uma coisinha, que bota o lacinho, o brinquinho, o E anelzinho. pode ser que eu acredito que a mãe já sabia de todas essas informações. Ele que não estava por dentro. Perdido no que Ela só não pode estar lá. Lá naquele dia, Tá lá. fala, vai e pega as informações essenciais, tá bom, Anota ele? pra não esquecer. Mas Eu tô nesse acontece. processo aí, né? Eu tava terminando disciplina, tendo aula e comecei há alguns dias a organizar a festinha de 5 anos de Sofia. Então, tô eu fazendo coisinhas, né? De adesivo, pregando adesivo, cortando, colando, fazendo... É de unicórnio aí. Ai, meu Fazendo a Deus. tiarinha, fiz a sainha dela, do coloridinha de arco-íris e literalmente colocando a mão na massa com aquela satisfação, né? De trabalhar de madrugada, porque ela quer surpresa, né? Ela, Ela quer surpresa. é, 5 Perfeito. anos, detalhe. ela fez, até o ano passado, ela me ajudava nos processos, né? De adesivo, fazendo as coisinhas, né? Que dava pra ela auxiliar. Aí esse ano ela me perguntou, mamãe, como é que a senhora vai fazer pra fazer minha surpresa? Eu fiz, que surpresa, meu amor? Ela quer um aniversário de surpresa. Aí, às vezes, quando vem me perguntar, eu digo, claro, cadê o não sei o que? Eu fiz, é surpresa. Cadê o docinho não sei o que? É surpresa. Lembra? Criança conversando com outra criança, se irmão que quer surpresa. Mas ela já sabe de tudo, né? Mas ela quer, ela quer ser surpreendida. Tô me esforçando muito para que no dia, quando chegar quarta-feira, ela seja, né, a surpresa que ela aguarde ou que brilhe os olhinhos dela, né? Ela quer usar um negócio que eu disse, não, meu amor, é só no dia. Estamos em contagem regressiva, mas dia 7 de dezembro já se aproxima e já será, tá pertinho, será aquele dia tão aguardado por ela, né? O primeiro aniversário que ela convida os coleguinhas, 2 anos de pandemia, então foi só família. E agora ela tá tendo, né, a noção de sociabilidade, tá se relacionando mais e tá feliz da vida. E para você, esse processo pós-pandemia, né? De você voltar, agora, no caso do doutorado, né? Voltar tudo presencial e deixar... Como que tá sendo? São fases que cada fase tem uma dificuldade, né? O presencial, o remoto é ótimo. Minha gente. Com 2 meninos, maravilhoso. Eu, falando, né, nesse gancho da saúde mental, eu tive quase, cheguei num processo de exaustão. Tava eu com 7 meses de gestação, quase 8, né? Com demandas múltiplas de final de período. Correção de atividades, notas, aulas, isso com aquilo. A criancinha maior com 2 anos e meio. A outra perto de nascer com enxoval, essas coisas tantas, né? Que vão aqui rodeando a cabeça da mãe mulher profissional. E quando foi com 8 meses de gestação, peguei Covid. Uau. Eu fiz, e agora? Aí, novamente, né? Aquela conversinha, aquele diálogo ali com Deus. Eu fiz, e agora, Senhor? Eu estava para ir para minha mãe, levar, né? O enxoval, levar todas as coisas, porque eu ia ficar lá. Porque com 2 crianças, eu precisaria de um apoio mais
mais intensivo, né? E lá na casa dela eu conseguiria ter isso. Aí um familiar testou positivo, a gente foi por precaução também testar, né? E deu positivo. Aí o que aconteceu? Ficou em casa, em processo de isolamento, 14 dias, eu, meu marido e minha menina. Sem nada, sem ninguém. Aí, afastamento do trabalho. E foi aí que eu consegui colocar em dia as minhas tantas demandas de correção. Era, sei lá, 200 coisas para corrigir. Atividades. É a pessoa que inventa de fazer várias atividades para fazer uma nota. Aí tem uma nota. Pois é. Por quê? Por quê? Por Né? quê? Não Vou sei. olhar aqui, professores, amores, lindos, né? Final de período, por quê? Sejam práticos. Não Por sei. favor. Acabou. Era coisa que valia 1 ponto, outra coisa que valia 2, outra coisa que valia 3, de não sei quantos alunos para corrigir, para botar na... Aprendeu a lição? Aprendi, mulher. Ah. Aprendi. Eu precisei ficar doente, sem saber as Mas consequências, aprendeu. né? Possíveis consequências para minha criança. Mas foi quando eu parei, né? De fato, a saúde física, né? Mobilizou esse olhar para a saúde mental. Já estava quase no meu limite, de fato, de tudo, né? Para romper, assim, Mas todas... você não é psicóloga, você não viu isso não? Você não é psicóloga. Tem esse pequeno detalhe. Não é? E psicólogo fica estressado? É. Não, os psicólogos têm vontade de dar no coleguinha. Psicóloga não é gente. Era Não isso. é ser humano, anjo. não sofre, não chora, não... É anjo. Não tem crises existenciais, não, psicólogo não. Não, o psicólogo não tá numa aula remota com a menina chorando do lado, querendo atenção, porque ela acorda, você já está na aula. É o que acontecia comigo, 7 horas da manhã minha aula, ela acordava 8, pouca 9, então eu já tinha que deixar eu sozinha com ela, tinha que deixar esquematizado o lanchinho, alguma coisa, né, para que ela pudesse pegar sem me perguntar, sem me pedir. Ela acorda, a pessoa pega o controle, liga a televisão assim, para ser um outro atrativo que a pessoa precisa recorrer, e naquele dia específico ela não se conteve com aquelas... Ela queria a mãe. Aquilo, ela me queria. Ela queria a mãe. Ela queria a mãe. E aí... Então, eu tive que mudar. É engraçado. Eu nunca assisti essa gravação, porque morro de vergonha. Mas engraçado depois relembrar, né, mentalmente, o quanto que a gente precisa vai tentando se adaptar. Eu tava na mesa, né, e depois fui pro sofá, fui ficar perto dela, fui mudando os meus locais pra ver se, de alguma forma, suprir aquela necessidade dela. Pegando notebook, gente, Não. só um minutinho. É, isso. Não deu certo. Não deu certo. Ela começou a chorar, começou a ficar impaciente, me puxando, querendo meu colo. E eu precisei, né? Contei com a compreensão da turma. Professora, não... vai dar atenção que agora, né? Isso, a gestação por si também já mudando a cabecinha dela. Então, é muito difícil você lidar com essas demandas que são profissionais, que você precisa dar conta, mas tem as demandas pessoais. Não apenas minha, mãe, mulher, mas dela também. Envolve um outro, que é literalmente dependente. E agora, o que é que eu faço? Né? A concentração vai embora, a paciência consegue se manter um tempinho, mas depois não tem como você conseguir falar, articular um raciocínio com uma criança chorando, querendo a sua atenção. Agora, no remoto do doutorado, eu tive que reaprender a fazer isso. Agora com 2. Era o pequenininho chorando no meu ouvido e você olhando, rindo. Bota no mudo, né? Porque agora eu sou aluna, não precisa estar falando. Bota no mudo e fica assim, ó, você olhando pra tela. E as coisas aqui, ó. Aconteceu. A tela tá aqui, né? É um reframe. caindo. O mundo tá literalmente caindo, o reframe tá aqui, ó. Só nesse pedacinho. Mas eu acho que a pandemia, ela trouxe esse olhar mais humano de todos. É uma necessidade. Porque quantas vezes que a gente em aula, a gente via isso acontecer com vários professores, né? De o professor dizer, só um minutinho, eu preciso... Porque a criança não entende que o pai e a mãe tá ali. E não é pai e mãe ali, ele tá sendo profissional, né? É muito complicado isso. Demais. E a gente exige muito de uma criança tão pequena. Uma Às vezes é maturidade que não tem difícil como. pro adulto ter essa maturidade, né? Você tá ali, aí vem um companheiro, vem alguém, aparece no fundo e a gente vê na telinha, vai ver nas telinhas dos outros também, né? Você tá assistindo aula e tá vendo as telinhas dos outros. E são realidades muito diferentes, porque a sua é uma, a da colega é outra, e cada um tem a sua particular. Então, é tão interessante isso, você tá falando da sua filha e tal. Recentemente, a gente apresentando um trabalho e a minha vez de falar,
né, remoto, porque a professora estava com Covid e tal, e minha sogra simplesmente saiu do quarto e veio. Não, Paulinha, não sei o que, e eu olhando assim, ela passando e vindo, e conversando, e eu aqui. Ela estabelecendo aquela Isso, comunicação. Eu atrapalhei o trabalho de todo mundo, né? Atrapalhei, mas assim, eu ia fazer o quê? O quê? E ela sabia, né? Mas enfim, Ela é uma queria adulta participar. consciente e sabia. Ela queria participar. E né, agora da imagine bichinha. cobrar disso, desse ele criança. sabia, de uma criança. É isso. Não tem como. Não tem. A maturidade, Não tem. fisiológico, emocional, não. Não tem. Não tem. Essa semana, uma amiga minha, que ela é professora, e como ela teve bebê há pouquíssimo tempo, as aulas dela estão todas remotas. Aí ela disse que a filhinha tem 3 meses, e ela disse que estava dando aula. Ela dá aula remota, ela é autônoma. É aula de inglês que ela dá. E aí ela começou a dar aula e a menina começou a chorar. No começo, a bebezinha menorzinha, ela passava a aula no colo, no carrinho de lado, e ela conseguia de boa. Mas agora ela tá ficando mais espertinha, né? E aí ela disse que ela tava dormindo quando a aula começou, e no meio da aula ela acordou. Ela disse que ela passou 1 hora chorando, sem parar. E o pai estava em casa e estava com ela, mas ela não queria o pai. Ela queria a mãe. 3 meses. 3 meses. E aí, aquela coisa, né? Aquele conflito. Eu vou ter que terminar a aula, as pessoas estão aqui. Mas como é que se concentra com a criança lá no outro cômodo? Tá longe o choro, mas você sabe que tá ali. Sou autônoma, preciso do dinheiro. Olha quantas coisas, né? Sou autônoma, preciso do dinheiro, O pai tá preciso... aqui, ele é pai, pode fazer esse papel, mas mas a o criança bebê não vai, precisa da mãe ali. É E difícil. como se concentrar, né? Você A sua você concentração sem já quebra. entender por que é que ele está chorando. Só o fato de um filho estar chorando, você não consegue fazer mais nada. Aquela Não consegue. portinha que se fecha é fechada sem chave. Porque a qualquer momento entra um, entra o outro. O quanto que eu assisti aula, dei aula, não porque a menininha já era maior, mas o quanto que eu assisti aula, doutoranda, amamentando, com menina, a telinha tá aqui só no rosto, mas aqui pra baixo tá o mundo pendurado, tá outras questões acontecendo aqui do lado, né, pra baixo, e por ser um outro curso, né, uma outra forma de funcionamento, eu tive muito receio quando eu entrei lá, de ser julgada, né, ou de não ser bem vista, por conta das minhas demandas pessoais. Ele tinha 4 meses com o processo seletivo. Quando começaram as aulas, ele estava com 8 meses. Olha aí. E era para alguns professores, eles nem sabiam, né? Mas para outros que não tinham como segurar, aparecia ele mamando, aparecia um pedacinho, ela. E o quanto que eles já se acostumaram com essa exposição, né? De se ver na telinha, acompanha alguma live, alguma coisa da escola. Isso. Ela fez, ela tá me vendo, mamãe? Tia Rita tá me vendo? Eu fiz, não, meu amor, agora só a gente vê ela. O tanto que eu assisti aula depois de 1 ano assistindo presencial, por questões, né, outras, a aula dessa semana foi remota. Então, o que aconteceu? Eu tive que ir no meio da aula, sozinha com eles, né, deixei eles na escola e fui assistir minha aula em casa. Sim. Aí, quando deu o horário de buscar na escola, saí da aula do computador, loguei no celular e fui o percurso, né, buscar eles e voltar. Ainda falei participação na aula durante o carro, né, com o menino vazando o carro, não sei o quê. E quando foi que eu sentei no computador, abri a câmerazinha, né? Pra ver que eu já aqui. tinha voltado. O que acontece? Pula um, pula outro. Eita! Oi! Tão acostumados que eles estão, né? Ela viveu mais tempo durante a minha docência e agora durante o doutorado. E ele, o quanto que eles gostam desse espaço. Eles nasceram nessa geração. É uma né, realidade. tecnológica, assim. Eu não sei que possíveis consequências negativas isso vai trazer, mas é a minha realidade que se transforma na realidade deles. Seja diretamente ou indiretamente. E tava eles dois lá, sorrindo, falando com o pessoal, dando show. Aí eu abro o microfone e digo, oi, boa tarde. Eu falei, quem é esse professor? Ela já sabe, quando mudava, e esse professor não é o outro? Não, filho, não, meu amor, são muitos professores. Você vai brincar ali, São muitos linda. professores. E a pessoa tenta fazer a criança, né, se afastar um pouquinho, mas o fato de você estar aqui com isso que é novo, né? E se você tornar isso pesado, vai ser pior. Pior. É melhor fazer leve. Vamos brincar. Isso. Porque Não vai tem como. entender. É a realidade. A minha realidade é essa. Eu não posso lutar contra ela. Muitas vezes eu dei aula sozinha com ela. Então, o que é que eu tinha que fazer o quê? Tornar o ambiente o mais atrativo possível para que a minha
presença na telinha não fosse mais atrativa do que ao redor. Sim. Fiz o quê? Usei telas. É positivo? Não é, eu sei. Mas é o que é possível no momento. Foi o que eu tinha de possibilidade. A única coisa é. O irmão nasceu, o que aconteceu? Ela acabou ficando exposta a mais tempos com joguinhos de celular com os avós. É positivo? Não. Cortei quando eu voltei pra casa. 3 meses de puerpério do segundo filho, voltei pra minha casa. Porque agora o meu mundo eu não tenho como lidar com as minhas escolhas dentro desse ambiente que me corta a possibilidade de escolher. Então, eu voltei pra casa. Peguei os 2, puxei a mala e a gente voltou pra casa. O menorzinho com 3 meses. Aí começa o processo de tirar a tela. É Outro processo. tão difícil que é quase um parto. Porque a criança, Acostuma, né? o estímulo, ele é muito viciante. Ela acostuma. E o tanto que eu tenho que lutar com isso por tantas outras vezes com essa exposição de tela. Eu, por exemplo, recentemente, eu fiquei a manhã toda só com eles, sem nenhum auxílio de ninguém. Não liguei a televisão. A menina chorou, esperneou mais de meia hora porque queria assistir um desenho. Eu falei, não vai, meu amor. Não vai, tem tanta coisa pra gente fazer. Mas quando eu não estou, é o que acontece. Entende como é difícil esse manejo e cortar esses vícios, se policiar, né? Eu em primeiro lugar, e depois policiar ela. E aí entra naquela questão que você falou. São coisas que eu faço ou eu não faço, mas eu preciso do outro. Isso. E o outro pode fazer. E entender mas eu não vou poder isso, intervir ali, porque é outra situação. Eu tô dando Entender, autonomia para aquela pessoa. fechar os olhos, É. fechar literalmente os olhos, eu tenho que estar em João Pessoa. O que eles vão fazer na minha ausência, infelizmente eu não posso controlar. Eu já agradeço a possibilidade deles poderem me auxiliar dessa forma e preciso fechar os olhos. Não é o que eu faria, mas foi o que foi feito, da forma como pôde ser feito. É o que eu tenho para hoje. Mas aqui, contar com essa compreensão e entender que, né, no primeiro a gente deixa, né, todos os comandos, deixa todas as ordens. Depois a gente entende que não foi feito isso, não foi feito aquilo. E você, tá bom, ó, tal hora deixando na escola, tomado banho, alimentado, o básico. Segurança e conforto. Segurança, principalmente, Básico. e o conforto, aí é... Tá bem O alimentado, tá resto limpo. que aconteceu é quando você aí pergunta, né? E aí, como é que tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando chega em casa depois, né? Que a Aí menininha... vem as histórias. Não, e a menininha vai contando. Olha, mamãe, vovó deixou a gente fazer isso. Eu fiz, foi, meu amor. Não tem problema não. Porque vovó, quando vem, é novidade. Mas você sabe que as regras daqui de casa... É só com vovó, com mamãe não. Mas deixou o Matheus ficar com o celular. Menino de 2 anos e meio. Deixou o Matheus e foi, meu amor. Que vovó fez isso. E são coisas que eu não controlo, que eu não tenho como ficar com aquele Big Brother, né? Aquele olhar diretamente em cima disso. Que não é nem solta, né? saudável você Não. fazer isso. Surta, Né? Não tem como. No começo a pessoa ainda tenta, mas depois de quase surtos, minha filha, entrega, tá aqui. Se puder fazer minimamente dentro das necessidades, eu agradeço. E tá tudo bem. E tá tudo bem, hoje tá tudo bem. E outra coisa que eu penso, assim, a importância do apoio do marido em casa, né? Porque existem muitas mulheres que querem fazer tudo isso e não conseguem porque não tem o apoio em casa. E como fazer sem o apoio? É outra tanta dificuldade. Você percebe quantas dificuldades a gente já falou? Isso que eu ia falar. Falar sobre mulher no mercado de trabalho, envolvendo questões profissionais, envolvendo a sua própria saúde mental e dos seus, né? Sim. Diretamente. O quantas dificuldades são. Aí vem agora o elemento marido. E aí? O meu me apoia, mas ele trabalha muito. Ele trabalha de plantões de 12 ou 24 horas. Nossa. Então, Puxadíssimo. ou 48 horas, né? Recentemente ele ficou 48 horas. 2 dias seguidos. Então, sou eu com eles. Com as crianças. E isso também tem o peso, tanto individualmente, quanto no relacionamento. Já passamos, né? Eu passei porque ele não sente nada. Passamos por várias... Verdade, você já dita. Passamos por várias crises dentro desse sentido. Por que ele não faz? Por que não toma de conta desse aspecto nesse dia, nesse momento?
E assim, é muito difícil aqui lidar com tudo isso, porque parece que tá tudo bem. O que aconteceu, Mona Lisa? Mas o que aconteceu? Mona Lisa, eu estava de plantão, eu preciso descansar. Não vou nem falar sobre isso. Não vou nem falar sobre isso, porque Vira a página. Porque meu plantão é 7 dias da semana, 24 horas. Mas... Mãe, não tem férias, não tem... E não tem demissão. Não tem demissão. É uma aquisição para a vida toda. E dentro dessa lógica, né? Eu voltei e tô cansado. As tantas madrugadas que mãe acorda para amamentar ou para botar menino para dormir, chorando, não sei o quê, é visto como trabalho materno. E quando tá doente? Quando tá tendo febre? Nossa, minha filha tem a do meio, a pequena tem, mas como a gente descobriu a do meio primeiro, a gente conseguiu controlar da pequena melhor. Ela tem uma doença autoinflamatória e até a gente descobrir, foram 2 anos, ela tinha febres todos os meses. Parecia um ciclo menstrual, era assim, todos os meses, data marcada, ela começava as febres. E não cessava. Assim, a gente dava antitérmico e aí tinha que ir pro banho para poder manter. E sozinho voltava, né? Mas várias vezes tomou antibiótico, porque achava que era alguma infecção, alguma coisa. Então, até a gente descobrir que era uma doença autoinflamatória, que bastava tomar uma dose de corticoide e voltava. Foram noites e noites e noites sem dormir. Né? Então, a preocupação, o estresse, né? A fadiga. E, olha quanto e escolhe. A consequência da noite sem dormir isso. Ai, meu Deus do céu. E a gente não... Acaba com... Você como mãe, você não escolhe dia, né? É um plantão surpresa. Tome! E geralmente, quando tem alguma coisa bem especial próxima. É o primeiro dia de trabalho. O que acontece? A menina adoece. Eu controlo a Ela doença. não só adoece, ela vai ficar internada. A única vez em quase 5 anos que ela internou foi esse dia. Olha aí. Por isso que é uma data tão representativa, numérica, pra mim. Data, hora. Tudo. Porque tinha tantas, né? Não que a gente escolha, mas poderia acontecer em tantos outros dias. Tinha que ser aquele. Aí eu venho novamente aquela vozinha lá de cima, meu Deus, o que é isso? Eu acho que esse dia foi na nossa turma. Eu também acho, foi na nossa turma. Eu acho que foi. 2019. Foi na nossa Foi turma. 19.1. Né? Isso que foi nós. massa. Pronto, aí quando eu vim na outra semana, aí alguém foi, foi você a professora que não veio porque a filha doente. Eu fiz, oi, gente, oi. E realmente ela chegava e falava, oi. Cheguei, desculpa, estou aqui com vocês agora. E vocês são da turma de Rita? Não, da noite. Que é a diretora da escola onde a menina estuda. Aí depois ela fez, Mona Lisa, eu fiquei tentando, ela juntou os pontos. A professora que não veio porque a filha ficou doente, a criança que saiu da escola porque estava doente, aí você fez, sou eu! Viu o que aconteceu? Sou eu! Estou aqui! E o quanto que isso vai... Imagina, ninguém, por exemplo, não tinha me apresentado a turma da noite ainda. A imagem primeiro que chegou foi da professora que faltou. Ninguém quer saber o porquê, né? O resultado, pai, é o quê? Ela faltou. Não tinha ninguém, tava doente, mas não tinha ninguém pra levar. Cadê o pai? Aí, olha, né? Aí nessa hora lembra do pai, cadê o pai? Não, e eu lembro que essa disciplina, na época, foi uma disciplina que começou já depois, porque o outro professor tinha saído. Isso. Ela já estava atrasada, digamos já assim. estava atrasada, a disciplina, porque terminou o processo seletivo. Eu acho que depois das aulas teriam começado. Aí quando a gente esperava, hoje que vai vir? Não, aí quando vem segunda. Quando vem, cadê a professora? Foi uma segunda noite. Oi, Miss, eu lembro. Aí o que acontece? Faltou. Aí eu já na outra semana, quando eu cheguei, já vi várias carinhas fechadas, né? Entender, conectar, entender que é aquela falta, né? Não falei, acho que eu falei, né? Porque eu foi comunicado. Foi comunicado depois, eu também, né? Me justifiquei, expliquei, para que as pessoas entendam que há um porquê por trás, né? Não foi... não vou hoje não, porque não quero ir não, né? E a gente sabe das expectativas. Eu sabia que estava atrasado, tinha todo esse cenário aqui, esse contexto por trás. Exato. Mas são aquelas coisas que não dá pulam, fica em evidência. E quando vai, né? Quando sai ali daquelas... tem várias bolinhas aqui, ó.
É isso. atuando. Mas quando uma sobe, a gente Parece precisa... que só foca nela, né? A gente precisa dar atenção para ela naquele momento. As outras tantas estão aqui também. Eu gosto de fazer analogia com um equilibrista. Por vezes eu me vi nessa função, né? Vários pratinhos. Tentando equilibrar. Tá? Tô aqui correndo, literalmente, para manejar vários pratinhos no ar. Aí vem um que tá quase. Tá perdendo a velocidade. Fiz, eita, corre pra cá. Eita, corre pra cá. Eita, corre pra cá. Eita, corre pra cá. E são tantos pratos, né? Se a gente for elencar. E cada um de vocês pode citar tantos. É o profissional, é o pessoal, é o relacionamento amoroso, são as relações microfamiliares, é o trabalho, é a demanda, é a entrega, é a cobrança. Sim. E tudo continua funcionando. Por mais que eu pare, por exemplo, eu parei naquela tarde e noite. Eu parei, mas tudo continua rodando. E além disso, para nós mulheres, ainda tem a TPM. Os hormônios. Amiga, eu não vim falar sobre essa outra Tem tanta... esse pequeno Não vim falar sobre esse outro detalhe, porque parece que as explosões, né, emocionais quando acontecem, tem ali, ó. Não, tô TPM, tá de TPM, eu fiz, mas eu vou fazer o quê? São os hormônios? Não tenho controle sobre isso, querido. Eu vou fazer o quê? Já é evolução. Você não se controla, eu fiz, não é isso, é porque as coisas que estavam em segundo plano ficam em evidência, né? A gente tava lá na TPM olhando no micro aqui, ó. Tá vendo aquela lupinha? Tudo ganha um peso diferente. É verdade. Porque somos mulheres, somos complexas, sim, somos difíceis, às vezes, mas somos diversas e múltiplas. Não é? Necessárias. E necessário. Ela que tá falando. Ai, que papo maravilhoso. Muito bom. Não é? A gente poderia falar várias coisas. Mas a gente já tá caminhando no final, não é? Não, mas você vai falar, quando terminar o seu doutorado, você volta para falar da pesquisa, que é muito Chama. interessante. É Você vai voltar. E, então, para a mulher que está nos assistindo, que é mãe, que é profissional, que está aí batalhando o seu espaço, qual é a dica, qual é o conselho? O que você pode dizer para essa mulher que está aí? Diante de toda a sua experiência, de toda essa bagagem que você tem. Talvez a mensagem mais representativa que eu possa trazer é que ela consiga, que ela tente e consiga fazer tudo que pode dentro das condições que ela pode. Não tá 100%, não tá perfeito? Não, nada vai estar. E você, mulher, mãe, no mercado de trabalho, você tem muitas demandas que precisam estar, né, agindo simultaneamente. Então, quando você faz o seu melhor dentro das condições que você tem, isso sim é a entrega que deve ser feita. Evitar se cobrar tanto, se acolher, né? Acolher suas imperfeições. Eu sou uma mãe perfeita? Não sou. Tenho que lidar com tantas imperfeições no trabalho. Eu sou mãe só há 5 anos. É o tempo da minha filha, né? Maternar, gestação e nascimento dela. Mas é um processo que a gente vai aprendendo. Ela aprende, enquanto criança, a descobrir o mundo, e eu aprendo, enquanto mulher, mãe, a descobrir a maternidade. Não quero... eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero, por vezes. Eu não quero fazer isso, né? Eu não quero esses elementos. Mas é tão diverso o mundo da maternidade que a gente não consegue dizer. Hoje você tá grávida, meu filho não vai ser exposto a telas, meu filho não vai isso, não vai comer açúcar, não vai lamber o chão, não vai lamber chinelo. Não vai chupar chupeta. Não vai chupar chupeta. Mas você não conhece a complexidade e a profundidade que é o universo materno. Só vivendo. Então, se só vivendo eu conheço, que cada uma consiga viver a sua maternidade profissional, pessoal. Respeitar do outro e entender que a sua é sua. Isso. É diferente. Só por si só, ser pessoa já é diferente. E ser pessoa mãe, minha gente, são 2 mundos. São 2 mundos que coexistem. E vai haver as diferenças. Claro, eu crio minha criança de uma forma, a tia, o avô, a avó acha que isso é certo ou errado, porque eles têm culturas, têm outra formação, têm outra educação. E tudo bem. Cada um escolhe o seu, mas também arca com as responsabilidades, né? As consequências, que foi uma coisa que vocês falaram com frequência. A gente escolhe, mas há consequências. E não escolher também é uma escolha. Que vai haver consequências. Exatamente. Então, se você escolheu ser mãe e ser uma profissional, que você consiga se acolher nesse processo. Se você escolheu ser mãe e ser só mãe,
que não é um só, no sentido diminutivo, é muita coisa que você se acolha nesse processo. Que maternar, gerar, educar, criar uma criança é um trabalho que não tem data para terminar em nenhum horário. Isso. Você leva aqui na maternidade e vai levar a vida toda. E espero que leve a vida toda, né? Que é sinal que seu filho vai crescer com você dentro dessa lógica de vida e de saúde. E não se acaba. E você tem que estar bem no papel que você se propõe a exercer, né? Então, se você quer ser só mãe, se dedicar a ser só mãe, você tem que estar bem ali. Aquilo tem que estar fazendo bem, né? Agora, se você tem a necessidade de ser mãe e estar no mercado de trabalho, você tem que estar bem naquilo, né? E eu ainda acrescento o seguinte, na minha fala, eu sempre disse isso que você falou aí. A gente dá o melhor no que puder dar em cada coisa. Hoje, eu tenho outra ideia sobre isso. A gente dá o melhor, a gente se cobra muito. Então, a gente faz o possível em cada lugar que a gente está. Então, a gente fazer o possível. Naquele momento, cada dia existe um possível para cada coisa, né? Às vezes eu tenho a capacidade de dar o melhor, mas não é possível para mim naquele dia. E eu me aceitar. E eu saber que o possível era o que eu podia para aquele dia. Então, é mais importante do que o melhor, né? Porque o melhor você se cobra. E né? entender que esse possível é dentro desse contexto. Isso. É dentro desse marco temporal. É desse recorte. Isso. Hoje foi assim. Daqui a 2 meses possa ser que esse Amanhã. possível Pode ser outro. pode ser outro. E tá certo, e tá tudo bem. É. Mas a gente tem culturalmente, né? Essa naturalidade de se cobrar. Para fazer o melhor, enfim, esse desempenho ser bem visto pelos outros. Isso. Mas que seja bem visto por você. Isso. Que conhece a realidade de sua realidade. Que são realidades diferentes. O que se passa naquele mundo, 4 paredes, chamado casa lá, só você sabe. Às vezes nem sabe porque, né? Às vezes não. Mas é da sua realidade. Aquele outro que vem julgar, dar o palpite, apontar o dedinho, ele não sabe. Ele fala com relação à realidade dele. Quer dar isso, quer dar aquilo à criança. E por que você não dá chupeta? E por que você não dá mamadeira? E por que não sei o que? E você tem que estar se justificando nas suas escolhas. Não quero oferecer bico, porque vai confundir. E você acaba justificando porque tem essa cobrança social. Aí, agora o povo fala... E ao contrário também, né? Por que você tá dando a chupeta? Por que você tá dando a mamadeira? Tudo tem um A gente buraco. nunca vai Sempre satisfazer ninguém. Nunca tá satisfeito. Com contextos diferentes. Basta mudar o contexto que muda, né? A inquietação do apontamento. O porquê do porquê. E só para fechar dentro dessa lógica, né? Da mãe, da mulher no mercado de trabalho. A amamentação é outro ponto que, por vezes, a mulher é muito cobrada. Por amamentar por muito tempo ou por não amamentar. Sofia, eu amamentei por 2 anos e quase 2 meses. Só parei porque eu estava grávida e pelo receio, né, da perda anterior, de ter problemas, a gente conseguiu desmamar. E, Matheus, eu tô desmamando agora. Um processo difícil, longo e doloroso. E aqueles olhares, não, tá chorando, deixa ele mamar um pouquinho, dá só um peitinho. Não é assim. Posso dizer que eu estou em processo oficialmente de desmame? Estou. Porque já faz longos meses que eu tento, né, estabelecer esse corte ou essa diminuição, mas estamos estabelecidos. Há 2 dias, ele tá fazendo um despertar noturno para mamar. 2 dias ele não mamou. O primeiro porque ele dormiu a noite toda. Se ele dormiu a noite toda, porque não precisa. E ontem, né, que foi o mais recente, eu tô em processo ainda, gente, tá tudo novinho. Ontem ele acordou de 00:30. Queria, não dei, chorou meia hora, se esperneou na madrugada, né? Se esperneou. Eu disse que não ia dar, não dei, sustentei. Aí ele foi se acalmando, né? Estabelecendo... Tentei cantar musiquinhas, ele não, e chorando. Foi se acalmando, adormeceu e veio acordar de 7h40. Olha. Tá vendo? Ele não... Aquilo que foi tão positivo para nós por um determinado momento, hoje tem outro significado. E foi um peso muito grande estender nesse processo, porque eu tinha tantas outras demandas. Para estar acordada de madrugada, fazer 3 despertares de madrugada, para poder dar conta do dia a dia, que já é em si pesado, que tem a sua carga.
voltando a falar de saúde mental, só para finalizar, eu entrei num processo que já estava sendo desgastante demais. Eu não queria mais. Eu dava de mamar porque era o jeito para o menino se calar, literalmente. Mas estava me fazendo sofrer. E aí, vale a pena isso? Não, e impactou tudo, assim. Tudo virou preto e branco. Porque aquelas cores que tinha antes, né? Eu não consigo cortar a amamentação. Eu não consigo cortar isso e tá me afetando na concentração, na disposição. No humor, você falou, né? Não dormir. Minha gente, e não dormir madrugadas seguidas. Ixi. No sentido crônico, vai trazer... Você não se reconhece, né? Eu não me reconhecia em certas ações de impaciência, de tantas coisas. E era por quê? Por uma questão que estava ali da maternidade. Percebe como impacta? Demais. Toda a vida ao redor é uma bolinha aqui, né? Um pratinho que impacta literalmente e diretamente os outros tantos. E ter cuidado com isso. Porque se a gente se cobrar, não, fazer porque o outro diz, faz porque isso, faz porque aquilo, mas é você que sabe. É no seu pezinho que o calo aperta. É verdade. E só cada um que vai saber, de fato, dentro desse possível, de possibilidade, o que é que faz sentido. O que é que faz sentido pra você? Não, faz sentido pra mim isso. Ótimo, é o seu. Isso. Faz sentido pra mim isso. Ótimo, é a sua escolha. E tentar respeitar e se acolher nesse processo. Se vierem chuvas, metralhadas, pedras, bota a tua armadurazinha E vamos embora. e vai se Vida que embora. segue. Aquela armadura da mulher, naturalmente, aí bota a da mãe por cima, né, que já é 2. Aqui, mulher e mãe no mercado de trabalho já são 3. E vai-se embora. Vai pra vida, vai pra ação. Muito Que papo obrigada. bom. Não é? Top das galáxias. Muito Muito obrigada. muito né? rico. Contribuiu muito, Demais. muito mesmo. Espero, né, te ver mais vezes por aqui. Eu agradeço, né, o convite, eu agradeço a oportunidade de vir trazer, de fomentar em mim essas reflexões, né, parar pra... Não, eu vou falar sobre o quê? Sim, mas o que é que eu posso falar? O que é que eu posso somar? O que é que eu posso contribuir? Além, né, das vivências, mas Sim. que tragam uma mensagem, que fica a questão da parentalidade, que fica a questão da necessidade da mãe também poder, mulher, mãe, poder se olhar nesse cenário, diante de tantas demandas, da dependência dos filhos pela mãe, mas que você consiga se colocar em um dado momento de importância, né? Porque sem você, se você não estiver bem, o que você vai fazer pelos outros também não vai fazer bem. É verdade. E a metáfora da máscarazinha do avião, lá, quando tá, né? Sim. Tá caindo o avião, tá caindo. Primeiro coloca em você. Primeiro coloca em você. Depois ajuda o outro. Vai você colocar no outro, despressuriza e você... Morre. Não dá tempo. É. Então, você colocando primeiro em você, se mantendo, estando bem, você vai poder oferecer ao auxílio, a ajuda É ao outro. É verdade. Perfeito. Muito bom. Muito Perfeito. bom, é isso. Esse foi o nosso Papo em Mente de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais, não é, Camila? Sim. Spotify, Deezer, No YouTube, ativa o sininho. Instagram, não é? Compartilhe, conheça aí Mulher no Mercado de Trabalho, compartilha, porque nós somos diferentes. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau.